Agora a gente vai falar, gente, de uma notícia muito importante que saiu hoje, né? Que a gente já estava aguardando já o desfecho dessa história. Lucas Paquetá foi absolvido na acusação de manipulação de resultados envolvendo apostas esportivas na Inglaterra. O comunicado oficial foi divulgado hoje, está aí a matéria que vocês já estão acompanhando. O que diz o documento? Que as acusações de má conduta contra o Lucas Paquetá por supostas violações não foram comprovadas. Ele não está absolvido de absolutamente tudo. Ele foi considerado culpado por não cumprir com as suas obrigações durante as investigações, ou seja, por não contribuir com a investigação do caso. Mas é claro que isso é uma punição, né, muito mais branda, né, uma sentença muito mais branda, e essa punição ainda não foi divulgada. Então, resumindo aqui a notícia que está no All Sport, depois da análise de uma comissão independente, ficou definido que essas acusações não foram comprovadas e, enfim, esse foi o desfecho. Lucas Paquetá já se posicionou, dizendo nas redes sociais, a gente está vendo aí, foi o desfecho mesmo da situação, e ele se posicionando nas redes sociais. Ele falou que desde o primeiro dia de investigação, mantive minha inocência contra essas acusações gravíssimas. Não posso dizer mais nada agora, mas também não consigo expressar o quanto sou grato a Deus e o quanto estou ansioso para voltar a jogar futebol com um sorriso no rosto. Ele agradece aqui à esposa, ao clube, aos torcedores, enfim, esse é o posicionamento dele. Eu acho que para a gente entender um pouco essa notícia, não é que ele foi declarado inocente, ele foi absolvido da culpa. Não tiveram elementos para culpá-lo, mas é claro que com isso ele acaba sendo inocentado e fica livre para jogar futebol, enfim, para exercer todas as suas... Eu acho até uma coisa que é curiosa em relação a esse texto que você leu, Luísa. Porque assim, ele é considerado, pode ser punido porque ele não contribuiu com as investigações. Tá, mas se você está sendo investigado e você vai para um tribunal, você tem o direito de ficar calado. Ou você vai tirar o direito de alguém ficar calado? Então, por que ele tem que ser punido porque ele não contribuiu com as investigações? Para mim, é uma contradição da justiça nesse caso, porque ele tem o direito de ficar calado. Agora, o que eu acho importante só desse caso, e como vai ser o caso do Bruno Henrique, ninguém está dizendo que o Bruno Henrique é culpado. O Bruno Henrique está sendo denunciado, foi denunciado. E esses casos são muito importantes para regular essa indústria do jogo. Sabe que 51% das apostas no Brasil, mesmo depois da regulamentação, são apostas ilegais. Isso é muito grave. Então, você precisa regular. E para você regular, para que o governo possa regular, os governos de vários países possam regular, é preciso que quem trabalha na indústria entenda a responsabilidade de trabalhar nessa indústria. Ou seja, assim como o Buffon, em 2005, quase ficou fora da Copa do Mundo em 2006, porque ele admitiu o vício no jogo e ele não podia apostar em jogos dos quais fazendo parte, e ele admitiu que jogava, embora não tenha admitido que jogava em jogos dos quais ele fazia parte, mas ele não podia jogar, porque ele é parte do processo. E é fundamental que os atletas, técnicos, massagistas, roupeiros, jornalistas... Que todo mundo da comunidade do futebol compreendam que, estando neste mundo e recebendo dinheiro, sendo remunerado neste mundo, não pode fazer parte do mundo das apostas. E isso é fundamental. Então, ótimo, Paquetá está inocentado. Isso tem que servir de exemplo para que outras pessoas saibam que elas correm o risco de serem processadas e investigadas se avançarem além do limite. Coisa que a justiça inglesa não confirmou em relação ao Paquetá. Eu acho assim, desculpa, Lu, mas para jogadores, para técnicos, para quem está envolvido diretamente no espetáculo, sim. Acho que precisa ter esse cuidado. Mas eu vejo que, assim, na questão das apostas, existe algo que é muito importante a gente citar, que muitas vezes a casa de aposta, ela é vítima. Porque existem quadrilhas, existem pessoas mal intencionadas que querem ganhar dinheiro e usam da máquina. E usar a máquina
pegar lá o jogador da Série D que ganha R$ 5.000 por mês, oferecer 30 para ele tomar um cartão amarelo. Então, assim, são pessoas, criminosos que usam da máquina para poder se beneficiar na questão da casa de aposta. A casa de aposta está aí, tem várias, as regulamentadas, as que não são regulamentadas. Isso acho que é uma outra discussão. A responsabilidade dos atletas eles são envolvidos diretamente no espetáculo e sim, eles precisam ser instruídos, os clubes precisam ter essa instrução. Tem que partir também das casas de apostas gigantes que patrocinam os jogadores e que já há um movimento nesse sentido de que a casa de aposta, ela explicar um pouco mais do trabalho, orientar os jogadores e os jogadores também terem essa consciência. Porque não adianta o cara achar que 30 mil, 40 mil é um dinheiro fácil, só que acaba com a carreira, tira a credibilidade da competição e das outras pessoas que trabalham junto. Porque assim, se o jogador ele recebeu 30 mil para tomar um cartão amarelo, ele coloca todo mundo em dúvida. A arbitragem, o bandeira, a pessoa da federação que está ali, o delegado do jogo. Então, assim, é algo muito grave e que precisa ser discutido. Não sou radical de ter que ninguém mais falar de casa de aposta, mas eu vejo que existe essa responsabilidade, sim. Sem dúvida, é um caso que traz um alerta não só, né, para o caso específico do jogador, mas para toda a comunidade aí do futebol. Até que se prove o contrário, as casas de apostas, elas são vítimas porque são elas as lesadas, né, financeiramente. Então, todo mundo tem que ter essa responsabilidade. Não só por fazer algo que é ilegal pela idoneidade do jogo, mas também por essa questão financeira. E cabe uma reflexão social também, né, do impacto das apostas numa questão social, que a gente já vem discutindo bastante também. Então, são vários pontos aí a serem debatidos. Lívia, quero te ouvir sobre isso e sobre essa questão do Paquetá, né, sobre essa absolvição, claro, para o jogador muito importante por poder dar seguimento aí à sua carreira, e uma investigação que foi longa, né, que o que tudo indica foi feita com seriedade, com credibilidade, agora saindo esse resultado aí da absolvição. Pois é, Lu, é muito interessante, né, a gente ver como esses casos, eles tornam, né, o ambiente do futebol muito mais difícil, né, de você acreditar um cartão amarelo que às vezes parece provocado pelo jogador, uma situação que pode gerar esse tipo de dúvida, né, coloca o trabalho dos jogadores em xeque. Assim como aconteceu lá atrás com a arbitragem, né, no caso máfia do apito, a gente vê que hoje essas situações com os jogadores, elas também trazem essa pecha, né, para um cartão amarelo que muitas vezes é ali numa bobeira do atleta, numa situação comum de jogo, também pode acabar sendo mal interpretada. Então, assim, óbvio, né, a história que envolve o Paquetá é muito mais complexa do que isso, do que um simples cartão. A gente sabe que foi uma investigação longa, muito cansativa, mas o grande ponto aí é entender até que ponto a questão das apostas pode ou não estar envolvida no futebol e tem que ter regulamentação, assim como o PVC salientou, a questão no Brasil, principalmente, das apostas ilegais, das casas de apostas não regulamentadas, tem trazido muita dor de cabeça nesse mercado, que é um mercado totalmente paralelo, um mercado que movimenta muito dinheiro e que ainda assim consegue lesar tanto as pessoas que apostam, né, os jogadores, no caso, os apostadores, quanto as casas de apostas. Porque eu estava num evento recentemente que levantou, inclusive, esse relatório que o PVC estava citando desses números, né, desse mercado de apostas ilegais. As pessoas, elas colocam o seu dinheiro nas casas de apostas e não recebem o valor, né, de volta, não conseguem retirar depois o valor de dentro dessas casas. Então, assim, é um mercado que movimenta muito dinheiro e que também ajuda a roubar as pessoas. Eu ainda acho que falta muito, a gente precisa caminhar muito nesse sistema. Ainda é tudo muito recente, por muito tempo a gente ficou numa área cinzenta do mercado de apostas no Brasil, né? Então, ainda tem uma caminhada muito longa e eu acho que não vai parar por aí. A gente vai ver outros escândalos aparecendo. Deixa eu contar uma história que eu acho que é importante, embora eu já tenha contado algumas vezes, mas como a audiência rotativa. Audiência rotativa,
Aliás, quem está na audiência, sabe quem está na audiência? Quem tá? Ivan Drago, grande repórter. Opa! E comentarista. E comentários da Transamérica e do Band Esporte. Maravilhoso. Você sabe quem definiu, é um pouco do folclore brasileiro, mas é verdade, que quem definiu o fim dos cassinos no Brasil foi Dona Carmela Dutra, conhecida como Santinha. Porque ela era muito católica e era contra o jogo, e o jogo tinha uma indústria do jogo no Rio de Janeiro, o Cassino da Urca, Copacabana Palace, e era importante, empregava gente. E Dona Carmela, assim que acabou o Estado Novo, o governo Getúlio Vargas, o primeiro, Dona Carmela Dutra virou para o marido dela, que era o presidente Eurico Gaspar Dutra, e disse não pode. E atribui-se a Carmela Dutra, Dona Santinha, a ideia de que o jogo tinha que acabar. Bom, tem uma diferença fundamental hoje em relação ao jogo, porque o jogo é proibido no Brasil. O cassino é proibido no Brasil, a roleta é proibida no Brasil. E por que então que o jogo tem que ser regulamentado? Por causa disso aqui. O ponto central é esse aqui. Porque não é uma indústria do Brasil. É porque você pega isso daqui e você joga. O que estava acontecendo entre 2018, quando o jogo foi legalizado, os aplicativos de jogos esportivos foram legalizados no Brasil pelo governo Michel Temer, e havia 2 anos de prazo para regulamentar, e isso extrapolou e ficaram 4 anos sem regulamentar, e o que acontecia? O cara pegava o celular, passava a mão num site de apostas qualquer, que podia estar sediado em Liechtenstein, em Luxemburgo, no Uruguai, na Inglaterra, e apostava. E o Brasil não recebia um tostão de imposto por causa disso, não gerava um emprego por causa disso e criava vício em aposta. Como é muito difícil, para não dizer impossível, regular isso aqui, porque você tem um celular e você entra em qualquer lugar e você joga, é por isso que precisa regulamentar os jogos esportivos. É por causa disso. É diferente do cassino. Então, significa que você vai liberar o cassino no Brasil e vai voltar ao Copacabana Palace, o Cassino da Urca? Não. Isso é físico. O Brasil pode ter uma decisão de deputados que resolva voltar o jogo no Brasil, é outro problema. O problema hoje é você regulamentar quem usa o celular. Por isso que você precisa regulamentar. Quando você regulamenta, você arrecada em impostos, cria regras para quem está regulamentado que tenha que definir e avisar quando houver um volume incomum de apostas, porque você pode fiscalizar melhor para saber se está tendo falcatrua ou não, e você disciplina, e você gera emprego. Uhum. É por isso que você tem a questão dos sites de apostas, das bets, de uma maneira diferente da regulamentação do jogo. Porque é impossível você controlar quem vai jogar pelo celular num site que esteja em Liechtenstein. Uhum. E que você se vicie num site em Liechtenstein, Luxemburgo, qualquer lugar, Malta, qualquer lugar do mundo. São vários elementos, né? Tem a questão da idoneidade do esporte, como eu falei, e uma questão de saúde mental, né? Claro. De dependência, virou um problema social a questão das bets, por isso a gente tem que falar muito sobre isso e, claro, regulamentação é o caminho. Elas estão aí, né? Elas financiam a nossa indústria, então não tem como fugir disso, mas com regulamentação e com muita responsabilidade.